Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 12 de setembro, estamos na 23ª semana do Tempo Comum. E agora vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, ofereça também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peçais que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazei o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Acabamos de escutar, querido, a continuação desse grande discurso de Jesus do capítulo 6 do Evangelho de São Lucas. Discurso que é conhecido como do Sermão. E nesse momento, nesse trecho, nessa perícope que acabamos de escutar, que foi separada para a liturgia de hoje, a liturgia da palavra, nós vemos talvez um dos textos mais questionadores que Jesus anuncia. E creio que é um direcionamento identificador do cristão. Percebemos que Jesus usa talvez um instrumento de comparação. Que diferença se fazemos dessa mesma modo, se amamos somente quem nos ama, se emprestamos somente quem nos empresta, se vivemos somente de uma certa forma de retribuição? Que diferença teremos das realidades do mundo? Porque, como Jesus diz, os pecadores também amam os pecadores. Por isso que esse texto talvez traz um conteúdo muito importante, porque ele nos diferencia. Qual é a diferença que o cristão faz no mundo? Que ele ama para além de si mesmo, para além dos seus gostos, para além da sua simpatia, para além das realidades que ele compreende. O amor cristão é um amor de saída, é um amor que vai para além de si próprio. Por isso que a maior prova disso é esse trecho que começa esse evangelho: amai também os inimigos, dai a outra face para aquele que te deu uma bofetada, porque assim Deus ama. Deus ama os bons e os maus. Queridos irmãos, amadas irmãs, de fato, essa palavra, se de um modo honesto e franco, olharmos para a nossa vida, olharmos para nós mesmos, ela nos questiona, essa palavra nos incomoda e tem que incomodar, porque aí começa uma obra. Porque só conseguimos viver essa palavra se primeiro os nossos olhos estarem fixos em Jesus.
O Senhor, ao dar esse direcionamento, Ele não pede nada que Ele mesmo primeiro não fez. Porque, como diz São Paulo, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Cristo foi o primeiro a amar os inimigos. E quem? Eu e você. Porque todas as vezes que fugimos de Deus, que caímos no pecado, nos colocamos como inimigo de Deus. E a misericórdia de Deus nos alcança, nos ama, nos perdoa e renova as nossas forças. Para viver essa palavra, nossa vida tem que estar enraizada em Deus, em Jesus. Temos que estar abraçados na cruz. Porque por nós mesmos nós não temos força de dar a outra face, de amar na gratuidade, de ir ao encontro daquele que não pode retribuir. É somente em Cristo, por Cristo e no Cristo que eu e você conseguimos dar esse passo. Por isso, nesse dia, que os nossos olhos voltem para o crucificado, para aquele que nos amou quando ainda éramos inimigos. E configurados a eles, vamos ao encontro daqueles que precisam do amor de Deus em nós e por nós. Que possamos dar a graça desse passo de maturidade e amar além de nós mesmos, como Deus nos ama. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.